Bom dia a todos, eu me chamo Micaela, formanda em História pela Unirio e pelo CEDERJ. Hoje nós teremos uma aula sobre o período renascentista, que ocorreu ali entre os séculos XIV e XVII. Bom, primeiramente para entendermos o que foi esse processo, como ele aconteceu, a gente tem que voltar um pouquinho e começar a entender um pouco sobre a sociedade medieval, a sociedade medieval que o homem estava acostumado, onde ele tinha todo esse contato de forma teocêntrica com todo o ensinamento, todo o conhecimento, que tudo era explicado através de uma ordem divina, onde a Igreja Católica se encontrava presente constantemente durante toda a vida do homem, socialmente, onde existia de fato um absolutismo, O homem ele entendia apenas uma verdade e tinha ela como aquilo absoluto para ele. E o período renascentista ele veio justamente para poder estar quebrando toda a sociedade em si. Ele vai agir desde o comercial, o social, até o urbano, o político, o econômico, o artístico, o científico. De fato, é através deste momento que nós conseguimos identificar já um começo de avanço para a sociedade. É nesse momento em que a gente começa a, de fato, dar início a um capitalismo, onde a sociedade ela começa a perder toda essa sua característica feudalista e entra nessa transição para a modernidade, que foi se avançando e conhecemos até hoje. Esse período, esse processo, esse movimento renascentista, ele deu origem na Itália, tá? Esse movimento ele causou entre as pessoas um sentimento antes não conhecido, porque como mesmo a palavra já vem dizendo, renascência, renascentismo, ele quer dizer nascer novamente. Então, os italianos buscavam novos parâmetros para sua sociedade. Eles se embasaram fortemente nas ideias da Roma Antiga para poder estar reinventando, revivendo todo esse período, Essa que seria a palavra. Eles buscaram romper com os valores atuais conhecidos e se identificar, aos hábitos antigos, na literatura, na mitologia e toda essa carga já conhecida por toda a Roma Antiga. E isso foi refletido na arte, na ciência, no novo desenvolvimento social que veio a acontecer. A primeira indagação que nós faremos na aula vai ser: o Renascimento ele foi uma evolução ou ele foi uma ruptura? O que o movimento ele veio a significar? Ele pode ser entendido das duas formas, vai muito pela forma de interpretação, De certa forma, eu em particular, vou entender o Renascimento como uma evolução social, mesmo que ele tenha buscado parâmetros no todo o período clássico romano. Ele reinventou o que já era conhecido até o momento. E ele trouxe para o homem toda essa razão, toda essa indagação, toda essa formação e criação do senso crítico que nós temos hoje. Do homem sendo um ser pensante dentro de uma sociedade onde ele pode opinar, escolher, onde ele se identifica, o que ele pode fazer, o que convém a ele, se aquilo que ele está fazendo de fato o agrada. Porque até o momento nós podemos dizer que o homem ele vivia em prol da sua pós-vida. O homem ele não vivia pensando na sua vida terrena, ele não vivia pensando
no que de fato ele poderia ou não conquistar, no que de fato caberia ou não a ele, porque até então o pensamento era teocêntrico. Até então tudo era explicado pela ordem divina. Mas e quando existe a possibilidade de entrarmos com um pensamento humanista, onde o homem começa a se entender, a questionar a sociedade, a questionar tudo dentro da sociedade, tudo aquilo que ele viveu, que ele entendeu como certo, e ele começa a formar a sua personalidade, querendo ou não. Porque é a partir de então que ele começa a ser crítico, que ele começa a se questionar, que ele começa a escolher e a entender o que de fato é a sociedade onde ele vive. Como já falado anteriormente, né, esse renascimento ele veio com um movimento que se iniciou na Itália, né? Ele se desenvolveu fortemente na renovação artística, intelectual, científica, comercial, naval, urbana. As ideias, né, que foram tragas por todo esse movimento renascentista de um humanismo, né? O humanismo ele foi um movimento característico dentro do período renascentista, porque o movimento humanista ele vinha valorizando a racionalidade do homem, com o seu uso de razão mediante as medidas de todas as coisas. Bom, para entendermos melhor como veio a acontecer esse movimento, dentro de qual público ele foi iniciado, nós temos que falar da grande influência que foi o comércio, a então nova classe social formada, que foi a burguesia, que se formou durante todo esse processo e que foi, de certa forma, uma alavanca para todo o período renascentista, em questões de comércio, em questões de desenvolvimento urbano. A burguesia ela esteve presente dentro da arte, da cultura, da ciência, dentro de todo esse desenvolvimento. Foram eles os responsáveis pelos investimentos, pela expansão da nova forma de pensamento, visando o seu bem próprio. O Renascimento, ele, querendo ou não, foi um movimento que a burguesia identificou ele como algo positivo para estar beneficiando a si próprio. Então, a partir da forma em que eles investiam no movimento e as ideias cresciam e rompiam barreiras, a burguesia ganhava de fato o seu espaço e status dentro da sociedade, né? Podemos citar as cidades de Genova, Veneza, Florença, que foram os maiores centros comerciais na época, da Europa no caso, né? Com toda essa questão de regiões tradicionais, culturais clássicas, durante esse período que dominavam de origens do Império Romano, essas regiões, elas de fato foram o ápice e o ponto inicial do desenvolvimento em massa, né, da influência burguesa durante todo esse processo. Então, temos que agradecer um pouco a todo o investimento da burguesia, né, em cima de todo o movimento, porque esse investimento ele foi tanto da parte artística até a tecnológica, proporcionando aos inventores, né, aos artistas, o uso de novas técnicas e
dentro dessa nova sociedade, no caso. O segundo tópico que vamos trabalhar durante a aula são os tempos de mudança. O Renascimento, como já estamos falando desde o início, ele foi uma mudança na sociedade, podendo, ser uma evolução ou uma revolução, depende da forma de interpretação, mas de fato, essa nova sociedade que vinha se formando, ela foi um tempo de mudança para todos. Bom, as mudanças elas vieram a acontecer de forma gradativa. Entretanto, elas começaram a acontecer ao mesmo tempo em diversas áreas de conhecimento. Nos campos da arte, política, filosofia, sociologia, ciências, conhecimentos humanos, sobre si, sobre o universo. Esse momento renascentista dentro da história, ele pode ser tratado de forma interdisciplinar, pois temos a sabedoria que durante esse desenvolvimento a arte, a tecnologia, a ciência, ela começa a ser revisada de uma forma diferente, E querendo ou não, todas as inovações tecnológicas, elas vieram a acontecer neste momento, dentro de diversas áreas da tecnologia. Temos como um maior exemplo válido para esse momento, que é a criação do relógio, que até então ele não era de conhecimento social, E ele veio então a ser desenvolvido, o relógio mecânico, no século XIV, que marcou de fato a modernidade, sendo desenvolvidas como a luneta de Galileu, como de fato esse desenvolvimento ele aconteceu. Foi através do que esse desenvolvimento ele veio a acontecer. Esse desenvolvimento naval, econômico, comercial, ele veio através daí. Todas essas invenções, até o momento que elas começaram a ser criadas, elas proporcionaram uma abertura, elas proporcionaram um novo mundo. Então, a cartografia que começa a ser desenvolvida grandemente nesse momento, ele auxilia nos avanços marítimos, Chegamos então ao momento em que todo esse avanço, ele traz uma nova roupagem para a sociedade, Ele é uma nova sociedade que se formou através do Renascimento, de todo esse avanço, de toda essa nova mudança de mundo, essa perspectiva que o homem começa a ter sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre essa visão humanista, onde existe a razão, onde o homem tem os seus quereres, os seus objetivos, o que ele pode de fato alcançar, o que ele pode criar, como ele pode se expressar dentro da sociedade. E além dessas inovações, desses inventores, nós temos a característica do comércio, Vamos voltar a falar um pouco mais agora da burguesia, o comércio e a vida desses burgueses, que vieram de certa forma a ser investidores, patrocinadores desse novo momento renascentista. Bom, nesse momento não se desenvolve somente a classe social burguesa, mas também nós temos o desenvolvimento da classe dos mecenas, Os burgueses, algumas cortes também, eles começam a, de certa forma, apoiar e patrocinar esses artistas. Esse processo ele passa a ser, então, o que vai gerar, o que vai fazer surgir essa classe dos mecenas, que são homens apoiadores de artistas, protetores, no caso, da sua arte, e de forma que eles favorecem, que melhor lhes favorecem, privilegiando
esses artistas que vêm a trabalhar para eles. Então, assim, a burguesia, as cortes, monarquia, magnatas, aqueles que têm dinheiro neste momento, eles começam a buscar nos artistas formas de expressar o seu benefício próprio na sociedade. E em troca disso, né, esses artistas, eles são recompensados, né? Eles são privilegiados, eles começam a se enquadrar numa nova ordem social, numa nova classe social, onde o burguês, ele abre barreiras sociais para esses artistas, com oportunidades de criação de suas obras, como contatos, né, dentro da sociedade. E esses artistas, né, todo esse processo entre artista e burguesia, né, entre esses ricos, né, do momento, ele dá origem, né, essa nova classe, que são os mecenas. Como atividade proposta para essa aula, nós vamos enxergar todo esse período de forma interdisciplinar, que de fato é o que ele é. Não iremos enxergar apenas como um estudo da história, mas nós vamos buscar, dentro da história, identificar e entender outras áreas de conhecimento. São propostas 2 atividades que são feitas em grupo, de forma extraclasse, para os alunos, que seria, no caso, os alunos buscarem, né, de forma de pesquisa, a importância dos avanços científicos desse momento. Cabe ao aluno estar fazendo um estudo pode ser de um objeto em si, ou mais de um avanço, de algo criado nesse momento, que foi importante para todo o desenvolvimento até agora, que nós vemos o reflexo social dele diariamente. E também nós vamos propor uma segunda atividade, que ela já vai mais para a área da arte, né? Nós vamos buscar, os alunos, obras artistas renascentistas, buscando trazer elas e como foi o desenvolvimento delas, como elas foram possíveis dentro do período renascentista. São atividades extraclasses, né, que podem estar sendo feitas pelos alunos. Seria interessante também, no desenvolvimento dessa aula, que se tivesse sido feita, né, uma apresentação desses mecanismos e dessas artes, mas infelizmente não tive como estar apresentando. Então os alunos irão levar isso com eles, né? Eles vão estar fazendo em grupo, podem ser 4 ou 5 alunos, e eles vão estar pesquisando sobre, analisando, né, de forma não somente histórica, mas científica ou artística, dentro desse momento, para poder estar, de certa forma, trazendo uma reflexão da importância de todo esse movimento histórico que ocorreu entre o século XIV e XVII até a nossa sociedade atualmente. E assim nós vamos terminando a nossa aula com essa atividade extraclasse que os alunos podem estar fazendo em suas casas, com seus grupos, para poder estar apresentando e ser debatido juntamente com o restante da turma. Nós nos vemos na próxima aula.